Capítulo 4. Sendo assim, o que diremos que Abraão, nosso antepassado segundo a carne, obteve? Por exemplo, se Abraão tivesse sido declarado justo em resultado de obras, ele teria razão para se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois o que diz certa passagem das Escrituras? Abraão depositou fé em Jeová, e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o pagamento do homem que trabalha não é considerado como bondade merecida, mas como algo que se deve a ele. Por outro lado, ao homem que não realiza obras, mas deposita fé naquele que declara justo o ímpio, a sua fé é creditada como justiça. Da mesma forma, Davi também fala da felicidade do homem a quem Deus credita justiça independentemente de obras. Felizes aqueles cujos atos contra a lei foram perdoados, e cujos pecados foram cobertos. Feliz o homem cujo pecado Jeová de modo algum levará em conta. Será que essa felicidade, então, é somente para circuncisos, ou é também para incircuncisos? Pois dizemos, a fé que Abraão tinha lhe foi creditada como justiça. Em que circunstâncias lhe foi creditada como justiça? Quando já estava circuncidado ou quando era incircunciso? Ele ainda não havia sido circuncidado, era incircunciso. E ele recebeu um sinal, isto é, a circuncisão, como selo da justiça resultante da fé que tinha enquanto era incircunciso, para que ele fosse o pai de todos os que têm fé enquanto são incircuncisos, a fim de que se creditasse justiça a eles, e para que ele fosse pai de descendência circuncisa, não só dos que praticam a circuncisão, mas também dos que andam nas pisadas da fé que nosso pai Abraão tinha enquanto era incircunciso. Porque não foi por meio da lei que Abraão ou sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro de um mundo, mas foi por meio da justiça resultante da fé. Pois, se os que confiam na lei são herdeiros, a fé se torna inútil e a promessa foi anulada. Na realidade, a lei produz a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Por isso, a promessa vem por meio da fé, para que seja segundo a bondade merecida, a fim de que esteja assegurada toda a descendência de Abraão, não somente aos que estão debaixo da lei, mas também aos que têm a fé demonstrada por Abraão, que é o pai de todos nós. Como está escrito, eu fiz de você pai de muitas nações. Isso se deu à vista de Deus, em quem ele tinha fé, aquele que dá vida aos mortos e fala das coisas que não existem como se existissem. Embora estivesse além de esperança, mas baseando-se na esperança, ele teve fé em que se tornaria pai de muitas nações, de acordo com o que havia sido dito. Assim será a sua descendência. E, embora não enfraquecesse na fé, pensava no seu próprio corpo, então já como que morto, visto que ele tinha cerca de 100 anos de idade, e também no estado morto do ventre de Sara. No entanto, por causa da promessa de Deus, ele não vacilou com falta de fé, mas se tornou poderoso pela sua fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que aquilo que ele havia prometido também era capaz de fazer. Portanto, isso lhe foi creditado como justiça. No entanto, as palavras "isso lhe foi creditado" não foram escritas somente por causa dele, mas também por nossa causa, a quem isso será creditado, porque cremos naquele que levantou Jesus nosso Senhor dentre os mortos. Ele foi entregue por causa das nossas falhas, e foi levantado para que fôssemos declarados justos.